Bom dia, meus colegas. Quarentena produtiva na área. Estamos aqui para conversar sobre gestão de consultório. Sejam todos muitíssimo bem-vindos. Hoje entrei um pouquinho de nada atrasada, sabe por quê? Eu fui olhar qual livro que venceu a votação, o livro é amanhã, né? Sábado, então eu queria falar com vocês qual livro eu tinha esquecido de olhar. Aí eu me interrompi aqui, demorou um pouquinho. Bom dia, Mari, Priscila, Tainá, Camila, sejam todas bem-vindas. Ju, Mariana, muito bem-vindas. Bruna. Gente, primeira coisa, queria agradecer a todos os colegas que se matricularam no curso. As inscrições terminaram ontem à meia-noite. Tô com essa carinha de cansadinha, hoje eu tô mesmo com essa carinha de sono, porque eu fiquei acordada até o horário do fechamento das inscrições. É impressionante como muita gente deixa pra fazer no último minuto, gente. A gente tem realmente essa procrastinação na veia, né? Ô Jesus, mas só queria realmente deixar o agradecimento. A turma, enfim, já tava rolando desde semana passada quando as inscrições abriram, né? Mas só deixar um agradecimento mesmo. Segundo recado, as lives, elas não estão ficando mais salvas naquele balãozinho, tá? Eu não sei se vocês perceberam isso. Anteontem, na verdade, que quando eu termino a live, ele já me permite salvar direto no IGTV. Então, todo mundo que quiser rever as lives vai ficar salvo agora pelo IGTV, não mais naquela bolinha de cima, tá? Além, é claro, do conteúdo que a gente vai colocando no YouTube, que também é bem extenso. E queria pedir, gente, eu vou pedir, né? Que quem acompanha pelo YouTube se inscreve no canal. Sabe por quê? Putz, a gente tem que bater 1.000 inscritos. É muito mais... tem um monte de recursos que eles habilitam. Vamos fazer uma campanha? 1.000 inscritos Descomplique, por favor. Porque, cara, o número de visualizações dos vídeos é grande. Só que, cara, a pessoa assiste o vídeo e não se inscreve, né? Não tem esse hábito. Muita gente não tem. E quando você tem 1.000 inscritos, você consegue fazer live do celular, do iPad. Do contrário, você só consegue fazer live do notebook. Aí é maior burocracia, maior encheção de saco, entendeu? Então, eu queria começar a fazer live tanto ao vivo no Instagram quanto no YouTube. Só que pra isso eu preciso dos meus 10.000 inscritos. 10.000 nada, 1.000 só, merreca, gente. A Leandra tá inscrita já. Que bom, Lê! A pedinte, né? Bom, agora que eu pedi... o livro que venceu pra gente conversar amanhã é esse daqui, olha. Não tenha medo de ser chefe. Vai ser bem legal, tem vários insightzinhos bons pra gente conversar sobre ele, tá? Então, amanhã, a live de sábado, como a gente sabe que é uma livezinha mais relax, é uma live de livro. Então, esse será o tema de amanhã. Isso aí, Glaucia, bora divulgar. Vocês são ótimas. O Batese Niro falando, é só entrar no YouTube, Descomplique Seu Consultório, tem muito vídeo sobre gestão de consultório lá, tem muito conteúdo, tem mais de 50 horas só de vídeo lá, entendeu? De informação. Eu acho que qualquer tema que você procurar lá no meu canal, no nosso canal, né, do Descomplique, acaba tendo. Então, não é só pedir, a gente também tem muito para oferecer lá, é bem legal. Agora que a inscrição do curso acabou, eu vou colocar na descrição da biografia, igual sempre fica, o Linktree com todas como eu falo, gente? Com todos os links de canal de Telegram, canal do YouTube, porque quando eu tô em inscrição, com inscrição aberta, eu coloco o único link lá de inscrições. Mas eu vou trocar quando eu terminar a live aqui. Que ótimo, Andréia. Muito obrigada. Bom, gente, então, como a gente havia combinado, agora que recados foram dados, né? Hoje os recados foram extensos. Cada dia da semana a gente vai estar falando sobre um assunto relacionado à gestão. E na maioria das vezes eu vou puxar um assunto e a minha ideia é que vocês tragam perguntas e tragam trocas, né? Então, na segunda-feira a gente falou sobre marketing. Na terça-feira a gente falou sobre autoajuda, né? Uma coisa meio indefinido o tema, mas achei super importante. Na quarta a gente falou sobre secretárias. Ontem a gente falou sobre negociação. E hoje a gente falou que falaria sobre pacientes, né? Então vai ser o tema da sexta-feira. A Leandra, Clara, posso sugerir uma live sobre fotografia, vantagens do antes e depois e aplicativos de maneiras de descarregar as fotos? Claro que podemos, Leandra. Vamos fazer sim. Vamos fazer essa live.
A gente pode fazer na semana que vem, vamos fazer assim, tá? Acho ótimo. Com certeza, vamos. Vantagens e desvantagens, como fotografar, Eu posso pedir, de repente, até uma coisa um pouco até mais elaborada, Leandra. Por quê? O casal que eu sempre falo que que me ajuda muito com os vídeos da clínica, eles são também, a Day, ela é fotógrafa também. Então, eles têm muita noção de enquadramento, de sombra. De repente, eu posso combinar com ela, né? Ver com ela a disponibilidade dela em participar com a gente de uma live, entendeu? Pra a gente falar da questão tanto de código de ética relacionado à fotografia de antes e depois, os benefícios e as coisas, né, prós e contras de antes e depois, e também a parte de fotografia, de repente ouvir de um profissional que dê, de repente, algumas dicas. A gente até pode, ela tem iPhone também, eu posso pedir pra ela, olha, dê dicas de fotografia pelo iPhone, ela é ótima. Então eu acredito que ela vai animar de fazer sim. Eu vou conversar com ela, tá? Porque eu jogo uns pepinos pra esse pessoal. Vamos ver se ela topa. E acho excelente, gente. Eu fico feliz da vida quando vocês indicam um tema. Então vocês não precisam nem perguntar se pode, é só indicar, porque esse canal é nosso, tá? A gente tá construindo ele juntos, porque eu sempre falei, se não existissem vocês como audiência, como pessoas interessadas nesse assunto, não faria o menor sentido eu estar aqui falando. Então vocês mandam aqui, tá? Só pra avisar que vocês que estão aqui todo dia mandam. Quem entra aqui uma vez ou outra não manda nada não. Mas quem tá aqui desde sempre manda. Bom, falando então de pacientes, né? Eu fiquei pensando, bom, vamos falar o que de paciente e tal. Quis trazer um conceito que eu já conversei com vocês algumas vezes, mas tem bastante tempo. A primeira coisa é que assim, quando a gente fala em paciente, a gente quer muito oferecer um ótimo tratamento, a gente quer ter esse paciente fiel a nós, satisfeito com o nosso tratamento, né, com o nosso trabalho. Antigamente, ser um bom profissional, até parece clichê falar isso, né, mas antes era suficiente. Se era um bom profissional, isso bastava para você ser um médico de sucesso, para você ser reconhecido. Hoje em dia isso já não basta. A gente tem que ter muito claramente que oferecer um bom trabalho, ter atualizações, isso é o mínimo. Isso é aquela coisa que tem que ser ponto assim, 0, para que a gente se proponha a fazer alguma coisa. Hoje em dia, o atendimento que a gente dá no consultório, os bilus, né? Os mimos que a gente faz, o carinho que a gente tem com o paciente, tudo isso conta. E aí eu tô falando isso pra quê? Pra introduzir a tal conceito, né? Vocês já ouviram falar, alguma vez eu falar sobre concorrência indireta? Me dizem aí se vocês já ouviram alguma vez. O que eu quero dizer quando eu falo esse termo, né? O paciente, a gente já falou isso uma vez também, que o paciente satisfeito, ele tá satisfeito e ponto, né? O paciente, quando ele é superado, assim, ele tem uma expectativa e você supera aquela expectativa dele, ele já não tá mais só satisfeito, né? Ele tá mais do que satisfeito, de repente ele tá impressionado. É esse ponto que a gente quer chegar no nosso paciente, a gente quer impressionar positivamente, é claro, os nossos pacientes. A Pri falando, são os gastos com viagem, roupa. Então, Pri, eu uso esse termo, a concorrência indireta, eu costumo usar esse termo para falar dos concorrentes, porque muitas vezes a gente se preocupa com. Isso também se inclui, tá? Mas eu gosto de usar ainda até mais especificamente no seguinte. Tem muito colega que fica preocupado em, meu concorrente médico, o meu concorrente entende de repente alguma outra especialidade da saúde que faça os mesmos procedimentos. A Andréia lembra, quando compara com outros atendimentos, é isso aí. Você tenta usar como concorrência, você se preocupa muitas vezes só com aquele concorrente da tua área, da tua região. Só que, gente, a questão é o seguinte, se o nosso objetivo é superar a expectativa do paciente, é impressionar o nosso paciente, ele depende das experiências prévias dele, né? Então, o paciente, ele pode não ter experiências boas na vida dele, ele tem um acesso bem básico, né, às coisas. Por exemplo, um paciente que só atende pelo SUS, um paciente que vem de uma
de um lugar bem simples, ele não tem acesso a muitos serviços de muita qualidade. Esse paciente é mais fácil de você impressionar. Só que se você pega um grupo de pacientes que já tem mais acesso a serviços de muita qualidade, ele já está nivelado para o alto, né? Você superar a expectativa desse paciente, você encantar esse paciente é mais difícil. Por quê? Esse paciente ele tem experiências das mais diversas, de muita qualidade. Então, por exemplo, ele vai numa loja de bolsa de luxo e ele é extremamente bem atendido. Ele vai num salão de beleza classe A, não precisa nem ser classe A, gente. Hoje em dia todo mundo está se prestando com atendimento ao cliente, todo mundo está se preocupando com isso, né? Então, esse seu paciente, ele tem experiências em outros ramos que não o seu, em concessionária de carro, salão de cabeleireiro, em outros médicos de outras especialidades, restaurante. Tem várias situações do dia a dia dele que ele tem o nível, a régua dele é elevada, né? Aquela coisa que ele já está acostumado com bons serviços. Então, esse paciente ser surpreendido, ser realmente, ter as suas expectativas de um bom serviço superadas, é mais difícil. Então, esses outros serviços são concorrências indiretas, tá? É como eu costumo usar o termo. A gente também tem que se preocupar com essas concorrências. Tentando sempre, eu falo preocupar com essas concorrências, não é que isso nos preocupe, né? Mas que a gente tem que tentar entender o que tem sido visto como um serviço de excelência, buscar sempre, gente, isso está em constante modificação, transformação. Antigamente as pessoas realmente se contentavam com um médico que ia lá e executava o que ele se propunha. Hoje em dia as cobranças são muito maiores. Quem aqui não tem rede social, acho que a maioria tem, né? Rede social, óbvio que tem, senão não estaria aqui. Mas, de repente, não trabalha tanto com rede social ou não expõe tanto a vida e o paciente cobra. Poxa, doutora, tá sumida. E nossa, gente, a nossa cobrança, a nossa exigência não é só mais em ser um bom médico. É em ser um bom médico, em ter presença digital, em estar esclarecendo a população sobre alguns assuntos importantes, em atender o paciente com todos esses outros mimos que são agregados. Hoje estamos na era da experiência. Exatamente, Ju. E isso tende a evoluir. A gente hoje fala do marketing 4.0, o marketing 5.0 tá vindo aí. Isso só falando de marketing, né? Que tá evoluindo, mas tem toda essa questão da experiência também está avançando. Então, a gente tem que se preocupar, sim, em entender o que o nosso paciente entende, ó. Então, a primeira coisa, né, pra gente tentar dar um atendimento de excelência para o nosso paciente é tentar entender quem é o nosso paciente. E isso é o ponto, a chave mestra, é fundamental. Por quê? Se o seu paciente, ele é predominantemente homem, ele vai se impactar e se impressionar com uma coisa completamente diferente de uma mulher. Se o seu público-alvo, né, se o seu público predominante é feminino e tá ali na casa dos 40 para os 50 anos, isso é totalmente diferente de ter um público de 70 para cima, então, ou pediátrico. Então, o principal é você entender quem é o seu paciente. A primeira coisa a fazer. A Ju falando, o paciente quer mais que o serviço que ele espera, ele quer o uau. Exatamente. Ju, e é um trabalho constante, por quê? O paciente não quer ter o uau uma vez, ele quer ter um uau todas as vezes que ele tem experiência com você. Só que, cada vez que ele está indo ao seu consultório, você tem que estar preocupado mesmo em oferecer algo diferente, algo novo e algo cada vez melhor, né? Então, a primeira coisa, como eu falei, é identificar quem é o seu paciente, quais as características do seu paciente. Você tem que tentar achar o seu cliente ideal, vamos falar assim. Ah, Clara, mas eu atendo muito variado. Gente, tudo bem, mas você tem alguma frequência maior de alguma faixa de idade, algum sexo? Tenta esclarecer bem isso, porque isso é importante. Você vai conseguir prestar um atendimento diferenciado, um atendimento uau, se você conseguir
classificar, você conseguir realmente identificar o seu cliente ideal. E aí, uma vez que você identificou o seu cliente, você consegue identificar o que esse cliente entende como valor. O que esse cliente valoriza? O que para ele é importante? Como que você pode fazer isso? Pesquisa de satisfação, que é super simples de fazer no consultório. Você pode fazer isso conversando com o seu paciente, trocando informação. Tem várias formas de tentar entender o que esse paciente entende como valor, porque isso é uma coisa importante também, gente. O fato de você achar uma coisa importante, uma coisa boa, não quer dizer que o seu paciente também acha. Então, muitas vezes, algumas vezes, você gasta maior energia para fazer uma transformação no consultório, você gasta grana para fazer uma coisa diferente no consultório e aquele paciente, ele não está vendo tanto valor naquilo. Então, sempre que você for fazer alguma coisa no teu consultório para os teus pacientes, a gente tem que tentar identificar se o paciente vai ver valor naquilo ou se aquilo vai te custar mais. Para você colocar uma coisa em prática, funcionando no seu consultório, ou seja em brinde, seja em reforma, seja no que for, e você tiver um investimento X, o paciente ele tem que ver como valor mais do que X, para que isso vale a pena. Porque senão, a gente fala que isso é, na verdade, um roubo de valor. Porque você acha que aquilo está sendo identificado como valor pelo paciente, mas ele nem tchum. Então você investiu, gastou, teve tempo, teve realmente um esforço para implementar alguma coisa e o paciente nem valorizou aquilo. E não porque ele seja ingrato, não, é porque de repente não fazia sentido para ele aquilo. Então, a primeira coisa é identificar o teu público-alvo, para quem você realmente tá, o teu cliente ideal. O segundo, o que esse cliente entende como valor? O que vai ser capaz de melhorar a experiência desse perfil de cliente, paciente no meu consultório? E isso a gente consegue com pesquisa, com conversa, com bate-papo com o nosso paciente. Seja bate-papo cara a cara ou bate-papo através de um questionário, de uma pesquisa de satisfação, tá? E o terceiro ponto é a gente trabalhar para superar essas expectativas. Só que a gente só vai conseguir falar em superação de expectativa no momento que a gente entender essas duas outras coisas. O que o seu paciente entende como um serviço excelente, como valor e quem é o seu público-alvo. Se a gente começar querendo pular direto já pro que o meu paciente vai entender como uma experiência excelente, eu quero fazer um atendimento excelente, tá? Quem é seu público? O que ele entende como valor? O que vai ser capaz de superar as expectativas dele, de realmente deixar ele, assim, super satisfeito? Ah, não sei. Não vai funcionar. Então, você tem que seguir esses 3 passos. Identificar o seu cliente ideal, né? O seu cliente que realmente é o seu paciente padrão, vamos dizer assim. Fazer pesquisas de satisfação para tentar entender um pouquinho a cabeça dele. E daí, a partir daí, trabalhar para superar essa cabeça, né? Superar essa expectativa, tá? Deixa eu ver aqui. Não achei a live salva sobre cartões de crédito? No YouTube do Descomplique. Tem algumas lives que não estão salvas ainda da quarentena, mas eu acredito que a do cartão de crédito tá lá ainda assim. Eu até coloquei... Também tem um post aqui no Descomplique. Um post mostrando as diferentes maquininhas de cartão. Mas a live tá bem mais completinha, né? Eu vou tentar pelo menos o post repostar nos stories para que você consiga ver. Mas a live tá lá. Eu não sei dizer agora o número da live. A live de cartão. Eu posso dar uma pesquisada e depois contar aqui qual que é. Que vale a pena assistir. Pessoal, vamos lá. Conversei agora, falei dos 3 pontos relacionados, os principais pontos, né? Os 3 relacionados a realmente gerar um atendimento encantador para o seu paciente, o que a gente precisa percorrer para isso. Quero abrir para caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Porque como combinado, as nossas lives agora vão ser curtinhas. Vão ser de 20, 30 minutos para que vocês consigam assistir. Não adianta fazer lives gigantescas e ficar pouco produtivo para vocês. A ideia exatamente é que seja quarentena produtiva, tá? Então, tem sim, foi muito boa. Que bom, Maria Elisa, que bom. Fiquei assustada com as taxas do meu cartão. Você conseguiu trocar, Andréia? Você conseguiu mudar o seu cartão? Ou conseguiu negociar taxas melhores? Porque isso é um grande... não vou dizer ladrão, né? Mas isso desvia muito do nosso lucro. Então, a gente consegue aumentar a lucratividade do nosso negócio, do nosso consultório, com uma medida super simples, que é mudando o cartão de crédito. Porque se você tem taxas abusivas, realmente
não faz sentido, né? Você tá pagando uma taxa que uma outra bandeira, uma outra maquininha cobraria menos. Trocou o meu, Elisa. Ó, gente, depois de ter assistido o Descomplique, tô vendo, hein? Também troquei a maquininha depois de ver. Gente, olha, isso porque assim, vocês têm consciência que eu não tenho o menor, assim, conflito de interesse nenhum, né? Assim, com nenhuma empresa, com absolutamente nada. Tudo que eu falo pra vocês aqui é o que eu estudo, ou que eu vi na prática, ou que eu busquei de informação e apresento pra vocês o que eu julgo ser melhor. Não tem nenhum conflito de interesse real, tá? Que bom que vocês trocaram. Eu tenho certeza que a questão do lucro de vocês aumentou só com essa modificação que vocês fizeram. Com certeza no final do mês, despesa e despesa com faturamento sobrou um pouco mais aí do faturamento para vocês. Qual a máquina que estão usando? Perdi essa parte. Margot, a gente... eu nunca sei, é Camargo o sobrenome, né? Sempre fico confusa. Tem a live sobre máquina de cartão de crédito, tá? Eu ainda não entrei em contato, mas estou vendo, já quero ir com os dados. Isso aí, Andréia, tá certíssima. Gente, então já que vocês não mandaram dúvida sobre experiência dos pacientes, enfim, de fidelização, vamos encerrar nossa live, né? Como eu havia pedido, quem está aqui e ainda não segue, não está inscrito no YouTube, por favor, dê essa moral para o Descomplique. Quero bater os 1000 inscritos lá para eu poder começar a fazer live por lá também. E aí eu vou fazer live simultânea, porque aí já fica salva a minha live lá. Olha que maravilha. Vai me poupar muito trabalho em ter que salvar as lives lá, tá? Olha assim, bom dia, Guile. Bom dia. Guile tá participando da nova turma, muito bacana. Amor, Caroline, que bom. Gente, então amanhã só o último aviso, retomando. O livro Não Tenha Medo de Ser Chefe, né? Vai ser o livro que a gente vai conversar amanhã, tá? Gente, ontem eu ganhei um livro do Cláudio que eu queria muito, há muito tempo. Ai, fiquei tão feliz. Momento desabafo. Amo ganhar livro, nossa. Gente, eu vou fazer só... Eu falei que... Camila, já estou seguindo. Vou chamar as amigas. Isso aí, Camila. Ó, todo mundo que tá seguindo, chamar uma amiga, a gente já bate. Pronto, resolvido o problema. Vocês são ótimos. Gente, tá, de hoje. Eu só vou agora conversar com vocês uma coisa que aconteceu comigo, tá? Então quem quiser ouvir bem, quem não quiser já não tem mais conteúdo daqui pra frente. Lembra que é da live que a gente conversou sobre o poder de mentalizar as coisas, o poder da mente, dos segredos? Vocês lembram disso, né? A Marina perdeu a informação. Perdeu não, Marina, meu amor. Você tem todas essas informações já, você é aluna do curso. Sobre cartão de crédito, sobre as melhores bandeiras. Você já sabe isso. A Bruna, fala algumas sugestões de como superar as expectativas antes de acabar. Bruna, a questão foi como eu falei. Fica muito fácil dizer assim, supere as expectativas dando um atendimento excelente, aquela coisa. Vai ficar muito no geralzão. A forma da gente superar é a gente entender o que o nosso cliente espera. Então você tem que ter uma linguagem direcionada para aquele público-alvo. Adianta você fazer mimozinho com bolsinha, com isso e aquilo, se seu público predominantemente é de homens? Não faz sentido. Essas são coisas gerais. Entender o que o seu cliente espera de um atendimento bom faz com que você consiga superar essas expectativas, né? Marina tá falando Então, Marina, é porque para fazer live no YouTube, pelo celular e pelo iPad, a gente precisa ter 1000 inscritos no canal. Menos que isso, só do desktop. Aí, não fica menor produtivo, né, fazer. Então, eu tô querendo começar a fazer as lives ao mesmo tempo, aqui e no YouTube, porque aí já fica salvo por lá e resolve o meu problema de ter que ficar baixando todo dia as lives lá, entendeu? Aí eu tô pedindo ajuda de vocês pra me ajudar a chegar em 1000, entendeu? Tô pedindo. Bom, como eu falei que ia desabafar aqui, né, rapidinho, lembra que a gente conversou na live sobre segredo, poder de mentalizar, aquela coisa toda, nananã? Ótimo, Ju. Quando eu abri a inscrição, antes de abrir a inscrição pro curso, pode contar comigo, que bom, Marina! Antes de abrir a inscrição pro curso, eu falei com o Cláudio, falei, caramba, Cláudio, eu tava tomando banho, falei assim, porque a gente tem meta pra tudo, né, gente? Eu já conversei com vocês aqui, eu tenho meta de número de páginas pra eu ler num dia. Então eu tenho meta pra tudo. Abro inscrição pro curso, eu crio meta, eu e o Cláudio, a gente cria metas pra isso. A gente quer número X de inscritos. A gente, tudo vai criando meta, né? O fato é que a gente não tinha criado meta ainda quanto a isso, antes de abrir as inscrições, e eu tava tomando banho. Gente, bizarro. Eu vi um número.
E aí eu falei, saí do banho e falei, nossa, amor, acabei de tomar banho, tava tomando banho, pô, a gente vai ter tantos inscritos no curso. Pô, ele, por quê? Tá maluca? Eu falei, não. Cara, eu vi claramente esse número. Eu vi claramente esse número na minha cabeça. Aí ele, tá bom. Aí ele ainda brigou e falou assim, e o Cláudio acredita muito em numerologia, em números, né? Aí quando ele ainda falou assim, ó, se chegar nesse número eu vou achar você uma bruxa, hein? Vamos lá. E aí abriu as inscrições, e aí ficou uma semana de inscrição aberta, né? E aí, gente, sério, é bizarro, né? E aí ontem ainda não tinha chegado nesse número, né, no início do dia. Mas a inscrição só acabava meia-noite. E eu até desliguei disso. E aí quando a gente fechou o carrinho, né, que a gente fala isso, né, quando abre online, fecha carrinho. Quando a gente fechou o carrinho à meia-noite, eu fui olhar o número de inscritos, né? Gente, foi exatamente o número que eu tinha pensado. E diferente, assim, aí o Cláudio, você visualizou. Eu falei, não, visualização, o poder de mentalizar, do pensamento, é você querer uma coisa, né? E você mentaliza aquilo para que aquilo aconteça. Só que não foi isso. Foi realmente, eu acho que uma apresentação bizarra. Assim, eu vi aquele número e ontem, quando bateu meia-noite, eu fui lá, atualizei a página, fechei a página, né? Porque a gente tem que fechar o carrinho. Mentira não, Ju, eu juro por Deus. Tipo assim, eu não juro por Deus em situação nenhuma. Só quando realmente é verdade. Então, assim, quer me colocar numa cilada, me pergunta assim, você jura por Deus? Se for mentira, eu vou falar, não juro. Porque eu não meu negócio com Deus é sério, eu só, assim, eu nem deveria, né, querer de fato. Mas muito bizarro, né? Aí, quando aconteceu, eu falei, Cláudio, caraca, agora eu fico com medo. Aí ele, não, medo não, tipo, isso pra quê? Por que eu quis falar isso com vocês, né? Não foi só pra desabafar, contar. Tem vezes a gente tem que acreditar em algumas coisas que a gente tem, né? Assim, em sonho, em pensamento. De repente, é alguma coisa que aparece. Lembra que eu conversei com vocês a importância da gente por dia ter um horáriozinho pra pensar, pra jogar pro universo, assim, as coisas que quer. Então, assim, e que não necessariamente vem naquele momento o esclarecimento daquilo, a grande ideia que você espera. Tem vezes que vem no banho, tem vezes que vem... Eu nem tinha pedido um número. Foi uma coisa que realmente eu olhei e falei, caramba. E eu interpretei. Na hora eu falei, que número? Número de inscritos. E aí contei pro Cláudio. A sorte que eu contei pro Cláudio, cara. Porque senão é óbvio que eu ia falar isso agora e eu não ia ter comprovação nenhuma. Mas só queria realmente dividir isso com vocês. Emocionante, você merece muito. Falei no bom sentido, porque foi surreal. Exato, Ju. Parece coisa do livro O Segredo. Bruxa do bem. Instinto. Instinto, força do pensamento. Tudo isso é muito legal, né? E eu acho que a gente tem aí um sentido, um sexto sentido que a gente explora muito pouco, né? A gente não leva a sério muita coisa que a gente pensa. A gente sonha algumas coisas. Aqui já aconteceu, gente. Durante essa quarentena, de eu ir dormir falando assim, amanhã eu vou falar sobre tal assunto. Mas não tá com muita ideia, assim, de uma coisa legal pra vir trazer pra vocês. E dormir. E, assim, acordar super inspirada. Tipo, já sei exatamente o que eu vou falar e vai ser super legal. Exatamente porque alguma coisa aí inspirou. E o que é isso, né? A gente desconhece muita coisa do nosso cérebro. Então, só queria dividir isso com vocês. Acreditem um pouco mais nas pequenas coisas que aparecem aí na cabecinha de vocês, que pode não fazer sentido, mas que de repente tem um sentido aí que vai acontecer em algumas semanas, tá? Você tem me ensinado muito, não só em gestão, mas como pessoa e propósitos. Admiro. Obrigada, Ju, obrigada. Acho que é mais um dom seu. Eu acho que não, Maria Elisa. Eu acho que não. Eu acho que é uma coisa treinável. Eu acho que é treinável, do fundo do coração. É porque eu tenho cada vez mais lido sobre isso, conversado com vocês sobre isso. E eu falei isso com o Cláudio ontem. Eu falei, amor, eu acho que é muito importante a gente falar sobre gestão. É muito importante falar sobre finanças, sobre marketing, sobre treinamento de secretária. Isso, assim, estrutura o nosso consultório. É fundamental. E esse é o motivo do Descomplique, tá? Eu não quero mudar o foco, não. Mas eu acho que, vez ou outra, é importante a gente falar sobre mindset, sobre a nossa forma de pensar, enfim, sobre realmente essas coisas mais filosóficas, que na verdade são tão bem claras hoje em dia, o poder que essas coisas têm nos nossos resultados, né? Então, esperem que eu vou ouvir vez ou outra falar sobre essas coisas também, não porque eu vou estar destoando do assunto principal, eu vou estar reforçando, né, o que a gente vem conversando aqui.
Acho que é mais um dom seu, acredito muito nisso, no poder da mente. Qual livro o Cláudio me deu e por que o Mindset guia a gestão? Exatamente, o Mindset tá ali, né? A estrutura de tudo, estão ligados, exato. André, o Cláudio me deu o manuscrito original do Napoleão Hill, que eu já falei com vocês do Napoleão Hill, que é o meu autor, assim, preferido. Eu tenho milhares de livros dele. Milhares não, mas dezenas, sim. E eu não tinha o manuscrito, é um livro desse tamanhão assim, ele achou numa livraria e me deu. E aí eu fiquei toda feliz. Só que assim, um trombolhão assim que eu tô empolgada, já comecei a ler ontem. Então, é isso, meu povo. 33 minutos, tá bom, né? Batemos nosso papo. Amanhã estaremos aqui então lendo livro, né? Já que livro é uma coisa que eu amo e que eu acho que vocês têm gostado muito também. Estaremos vendo Não Tenha Medo de Ser Chefe. Isso é muito legal. Na verdade, esse livro vai falar mais sobre liderança do que sobre chefe, né? Isso aí. Ó, como combater a epidemia de subgerenciamento e se tornar o líder que sua equipe precisa. Muito bom. Então amanhã às 8 nos vemos, gente. Um super beijo pra vocês. Tenham um excelente dia de trabalho, um dia produtivo. Tirem um horário do dia pra mentalizar as coisas que vocês querem, que vocês consigam meditar se fizer sentido pra vocês. Usem um tempinho pra não pensar em nada, simplesmente só pra pensar. Porque vocês estão abrindo, como a Maria-Elisa falou, é um dom. Não é dom. Eu acredito que não. Eu acho que é a nossa forma de conectar, é a gente sintonizar. A gente precisa calibrar essa sintonia nossa. Por isso, estudar mais sobre isso, ler mais sobre isso, nos conectarmos mesmo com essas outras coisas. Então, beijos e até amanhã às 8.